sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Glória a Jesus. Romanos capítulo de número 12, irmãos, versos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler acho que é NTLH, né? Se não me engano. Versículo 2, aonde diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Olha o conselho. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Repita uma oração comigo, diga: Espírito Santo, o meu coração está aberto para ouvir a Tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Faz em mim a mudança que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós começamos semana passada a falar sobre metanoia, blindando a sua mente, a mudança que Deus espera e que o adversário não quer. A semelhança da semana passada, eu vou trazer um ensino aqui para quem quiser ouvir. Quem não quiser, amém. Mas quem estiver disposto a ouvir e aprender, aguce bem os seus ouvidos. Amém? Nós falamos algumas coisas aqui semana passada sobre o que é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa arrependimento. Os textos bíblicos do Novo Testamento em que você encontra a palavra arrependei-vos, arrependam-se ou arrependimento, a palavra grega que está lá é metanoia. E metanoia não é, como muitas pessoas ensinam, apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de pensamento, uma mudança na forma de você pensar, uma mudança de sentimento e uma mudança de caráter. Ou seja, metanoia é o que a gente chama de conversão. Amém? Quando alguém se converte, ele passou por um processo de metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento na sua forma de pensar e não apenas na sua forma de agir. Quando você veio à igreja, no dia em que você tomou a decisão, você trouxe na sua mente tudo que você recebeu do mundo e no mundo, durante todos os anos em que você ficou lá. Então, quando você chega aqui, eu vou falar algo aqui, depois eu repito. Quando você aceita Jesus, quem já aceitou Jesus aqui, levante a sua mão. Maravilha. O que nasce de novo é o seu espírito. Pegou? O que nasce de novo é o seu espírito.
A sua mente, ela precisa ser transformada. Ela precisa ser renovada, para que você seja transformado. É por isso que quando você aceita Jesus, você pode ter entregado a vida a Jesus e continuar com os velhos hábitos. Por exemplo, pesquisas dizem que uma pessoa que se entrega a Jesus, se ela conseguir permanecer os primeiros 3 meses na igreja, a tendência é que ela permaneça até o final, ou pelo menos muito mais. É por isso que, assim como a gestação, os primeiros 3 meses são os mais delicados, são os mais difíceis. É nesse momento em que o processo de conversão começa. É por isso que muita gente que você vê levantando a mão, no período de 3 meses, você não os encontra mais na igreja. Porque naquele período ele vai tomar a decisão se ele vai permitir que aconteça nele uma metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento. Se nesse período ele não permitir, dificilmente ele fica. Por quê? Porque ele ainda carrega os pensamentos, os sentimentos do que ele trouxe lá de fora. É claro que ele não está isento de em algum momento enfraquecer e afastar-se da fé. Todavia, é assim que funciona na maioria das vezes. Quem entendeu, diga amém. Eu disse aqui que o interesse de Deus e o interesse do diabo pela tua mente é porque quem ganha a tua mente controla você. O que ocupa o teu pensamento define o que você vai fazer. E o que você vai fazer começa a se tornar o que você é. Ouça isso. As maiores batalhas que nós vivemos, elas são travadas no campo da mente. São as batalhas secretas, por exemplo, a batalha contra o pecado, a batalha contra as emoções ruins, as decisões que precisamos tomar, muitas vezes até na questão do peso, para manter peso ou não, e coisas do tipo. Tudo começa na sua mente. É aqui que as batalhas são travadas, é no campo da mente. Então, sabendo disso, a área que o diabo mais vai atacar para te derrubar é justamente na sua mente. Eu falei aqui, queridos, que a minha mente e a sua mente precisa ser blindada. Quantos querem a blindagem do Espírito na sua mente? Diga amém nesta noite. Eu falei aqui, apenas uma breve recapitulação de algumas coisas que eu falei. Que o diabo, ele afeta, ele mira e ele ataca o seu pensamento. E apesar dele não poder ler a sua mente, ele pode influenciar a sua mente. Eu vou repetir. Apesar do diabo não poder ler a sua mente, ele pode atacar a sua mente, atingir a sua mente e influenciar a sua mente. Porque o que se torna importante para você começa na sua mente. E isso define o que você vai fazer. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Quem não considera a higiene importante, vai fazer o quê? Tomar menos banho. Ou nenhum banho. Por quê? Porque na mente dele higiene não é importante. Isso vai afetar diretamente o comportamento e as atitudes dele. Para quem congregar não é importante, não faz diferença. Quando na sua mente esse conceito errado e maligno entra, você passa a não dar valor à importância de congregar. Então você ou congrega menos ou para de congregar, baseado em uma ideia que entrou na sua mente. Quem está entendendo, diga amém. Quando o diabo quer mudar o seu comportamento, ele ataca o seu pensamento. Vou repetir. Quando o diabo quer mudar o meu comportamento, ele ataca o meu pensamento. E eu finalizei aqui falando que o coração do homem, aprendi isso com o irmão Adalto, um irmão que pregava lá na congregação. Ele dizia, eu gostava quando ele ia, porque ele era muito profundo. E ele dizia assim: irmão, o coração do homem é daqui para cima. E eu nunca esqueci disso. Porque é verdade, Jesus disse que é do coração do homem que sai tudo de ruim ou tudo de bom. E de onde é que sai homicídios, adultérios, traições? De onde é que sai os desejos ruins? Sai daqui, da mente. Então, o diabo vive jogando seta na sua mente.
Mas hoje o Espírito vai blindar a sua mente para a glória de Deus. Há um texto em Ezequiel, eu quero que você leia comigo. Capítulo de número 36. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 36. Versículo de número 26 a 28. Ezequiel 36, versículo 26 a 28. Olha o que diz. E eu vos darei um coração novo. Repita comigo, coração. Não se esqueça dessa palavra, amém? E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Você diga aleluias nessa noite. Queridos, volta para Romanos 12 e deixa projetado. Você já entendeu o que é metanoia? Metanoia, vamos lá, é mudança de mente ou de pensamento. Agora, a pergunta que fazemos nessa noite é: como é que ela acontece na minha vida? Porque eu quero isso. Como é que a metanoia, como é que a mudança pode ocorrer na minha vida? Quando você lê Romanos capítulo 12, aleluia. Alguns irmãos já me ouviram falar isso. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo que nós precisamos ser transformados. Não existe opção. Paulo está dizendo que nós precisamos sofrer uma mudança, uma metanoia. Isso não é opcional. Por quê? Porque todos nós já nascemos com defeito. Diga para o irmão do lado: você nasceu com defeito, sabia disso? Qual é o defeito? Qual é o defeito? Pecado. Não há um justo sequer. Todo mundo nasce com esse problema chamado pecado. E esse defeito, essas anomalias, são coisas que precisam ser corrigidas. A vontade de Deus é que sejamos transformados, e há uma necessidade que isso aconteça. Agora, aonde é que está a receita para esta metanoia, pastor? Está no versículo 2. Paulo está dizendo assim: vocês serão transformados quando o seu entendimento, quando a sua mente for renovada. Agora olha aqui para mim, irmão. Você sabia que nem todos os que mudaram o seu comportamento mudaram o seu pensamento? Sabia disso? Olhe para mim. Você sabia, vou repetir, que nem todos que mudaram de comportamento é porque mudaram de pensamento? Eu vou lhe provar. A prova disso é que muitos mudaram de comportamento por um tempo. Ou você não conhece ninguém e depois voltou. Ou você não conhece ninguém que antes andava com arma na criminalidade, veio para a igreja, mudou de comportamento um tempo e depois voltou a andar com arma na criminalidade. Por um tempo ele mudou de comportamento. Mas por que é então que ele voltou para o mesmo comportamento? Porque por um tempo ele mudou de comportamento, mas não houve uma mudança de pensamento. Agora, ouça o que eu vou falar. Existem também aqueles que fingem. Alguém pode mudar de comportamento por um tempo, fingindo, só que a mentira ela não dura, irmão. E quando ela não consegue manter o comportamento, ela volta a ser o que era. Por quê? Porque não houve uma mudança
no pensamento. Agora, guarde o que eu vou falar. Nem todo mundo que mudou de comportamento mudou de pensamento. Mas todos os que mudaram de pensamento mudaram de comportamento. Pode dar glória a Deus nessa noite. É impossível você mudar a sua forma de pensar e continuar se comportando do mesmo jeito. Alguém está pegando essa palavra? Agora deixa eu te falar outra coisa, que eu não sei se você sabe. E eu vou lhe provar. Se o diabo tivesse a autorização, o poder de escolher apenas um lugar na sua vida para ele invadir, para ele atacar e para ele tocar em você, sabe onde era? Na sua mente. Se ele pudesse escolher um lugar, seria a sua mente, o seu pensamento. Por quê, pastor? Olhe para cá. Quando o diabo quer doutrinar, quer destruir um princípio ou um valor de uma pessoa, os valores dela. Por exemplo, isso acontece em nações, né, onde o evangelho é combatido. Não se pode falar do evangelho, coisa do tipo. Aonde é que ele começa a trabalhar para que aqueles valores sejam destruídos? Para que aqueles princípios sejam destruídos? Nas escolas e nas universidades. Por quê? Porque a escola, a universidade trazem ensinos e conceitos. Aquilo entra na mente. Eu não sei se você sabe. Uma criança até os 8 anos, tudo que você ensina ela até aquilo ali fica muito arraigado. Só que até uma certa idade, os conceitos podem ser mudados. E ouça, irmão, o diabo, quando quer destruir uma pessoa, ele destrói entrando na mente delas. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que é que prova, o que é que determina que uma pessoa é convertida? O que é que determina, pastor, que uma pessoa é convertida? Quer que eu te fale? Não é se ela recebe o poder na igreja, porque eu já vi gente ímpio receber e cair no chão. Não é se ela canta hinos bonitos, porque tem uns camaradas na internet que não temem a Deus, mas tem uma voz que bota todos nós no bolso aqui e canta excepcionalmente bem. O que prova que alguém é convertido, pastor, é como essa pessoa pensa. Por quê? Porque o que essa pessoa pensa reflete como ela age. Alguém está entendendo? Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse assim, ó: a boca fala do que o coração. Agora vamos para lá. O que é coração na Bíblia? Vos darei um novo coração. Coração na Bíblia é alma. Quem falou mente está certo, mas vou explicar, vamos relembrar. Coração na Bíblia é alma. O que Jesus está dizendo é, ouça, a boca fala do que a tua alma está cheia. Olhe para cá, coração na Bíblia é alma. Diga, coração é alma. E o que é alma? Alma é mente, emoções e vontade. Vamos repetir? O que é alma? Mente, emoções e vontade. Tudo o que entra em você entra pela sua alma. Ou seja, entra pela sua mente, da sua mente vai para as suas emoções, e das suas emoções se manifesta na sua vontade. E o teu corpo só realiza o que a tua mente, as tuas emoções e as tuas vontades pedem. Alguém está me ouvindo? Quando você começa lá, tchurucuruco, se requebrar uma música, ai que vontade. Como foi que ela chegou a esse ponto? Do reboleixo, né? Você começou a ouvir a música, sim ou não? Ela entrou na sua mente. Da sua mente ela mexe com as tuas emoções. Tem música que faz você chorar e tem música que dá vontade. Quem gosta, né? Aí, da
tuas emoções vai para a tua vontade. Aí a tua vontade diz assim: quero dançar. Aí o teu corpo começa. Por quê? Ele só está manifestando o que a tua vontade pediu. Alguém está entendendo isso? Então presta atenção. Quando Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, ele está dizendo: cuidado com o que enche a tua mente. Cuidado com o que enche a tua alma, porque o que vai encher a tua mente vai definir os teus conceitos. E o que define os teus conceitos vai definir como você pensa, como você age e o que você faz. Quem está entendendo? Agora olhe para cá o que eu vou falar para vocês. Está vendo esse corpinho bonito aí que você tem? Já deu uma olhada? Você sabe que você não é esse corpinho bonito. Já prestou atenção? Você não é esse corpinho bonito. Olhe para mim. Você é uma alma. Você é uma alma. Você não é esse corpo. Você é a alma que habita esse corpo. Esse corpo é só a embalagem. A embalagem onde habita a tua alma e o teu espírito. Deixa eu explicar. Você é uma alma que habita em um corpo e possui um espírito. O que é corpo, alma e espírito? Corpo, alma, eu já expliquei o que é. Mente, emoções, vontade. Alma é o que eu sou eu. Mente, emoções, vontade. Corpo, todo mundo já sabe que é a matéria. O espírito é aquilo que foi dado a você como fôlego de vida, e que no dia em que sair de você, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que o espírito volta para Deus que o deu, o espírito de todos os seres humanos voltam para Deus. De todos. Por quê? Porque o espírito te dá vida e ele é responsável pela sua comunicação com o mundo espiritual. Quando Paulo diz nós estávamos mortos em delitos e pecados, é porque o nosso espírito, aquilo que se comunica com Deus, estava adormecido, mortificado. Quando você morre, o teu espírito sai, volta para Deus, o teu corpo pluf no chão, e o seu eu verdadeiro, que é a tua alma, fica viva, fica contigo, que ela é eterna. É essa alma que será julgada. É essa alma que responderá diante de Deus por tudo. Alguém está entendendo isso? Essa alma é mente, emoções e vontade. Então, o meio principal para acessar a tua alma chama-se sua mente. Repito, quando você aceita Jesus, o que nasce de novo é o teu espírito. A tua mente tem que ser renovada para que você seja transformado. Vou perguntar, quantos querem ser transformados? Levante a mão e dê glória a Deus nessa noite. Agora eu respondo a pergunta: como é que alguém é transformado? Quando é, pastor, que acontece essa transformação? Quando eu completo 10 anos de crente? Quando eu ingresso em algum ministério da igreja, pastor, aí acontece essa transformação, essa metanoia? Não. Quando eu compro uma Bíblia gigante, quando eu sou convidado para cantar em algum lugar, para pregar? Não! Paulo diz em Romanos 12:2, ele diz assim: vocês serão transformados quando a mente de vocês forem renovadas. Quem lembra que eu já ensinei isso aqui? Sabe quando é que você é transformado? Quando a gente fala, vou renovar a minha casa, o que a gente está falando? Eu vou tirar o velho. O que é trocar o sofá aí? Alguém? Ninguém. Glória. Eu vou tirar aquele sofá fubento e vou botar. Vou arrancar aquela pintura da parede feia e vou botar uma nova. Vou comprar um rack novo, não é assim? Vou renovar. O que é renovar? Tirar o velho e botar o novo. Quando eu falo vou renovar meu guarda-roupa, tirar o velho. Quando eu falo vou renovar meu visual,
E quando a Bíblia diz, vocês serão transformados quando a mente de vocês forem renovadas, o que é que a Bíblia está dizendo? Você só será transformado quando você tirar o velho e colocar o novo. Só haverá uma metanoia quando você parar de pensar do jeito errado ou do jeito que o mundo pensa e começar a pensar do jeito que Deus pensa. Diga para alguém do lado: você não é do mundo, você não é do mundo. Fala para ele. Diga para ele: não pense como o mundo pensa. Sabe por quê? Porque eu conheço gente que ficou na igreja há anos, mas continuou pensando do jeito que o mundo pensa, e hoje está desviado. Na verdade ele já estava, só que ele estava meio desviado, e agora está completo. Por quê? Porque se você insistir em continuar na presença de Deus, pensando do jeito que o mundo pensa, não há transformação em você. Quer ver uma coisa? Como é que o mundo pensa? O mundo pensa assim, vê se não é. Eu vou para a igreja, dar dinheiro para a igreja e para pastor ladrão? Não é assim que o mundo pensa? O mundo pensa assim. Aí, eu venho para a presença de Deus. Eu posso continuar frequentando a igreja pensando assim? Posso. Porque tem gente que está na igreja pensando assim: eu não vou dar dinheiro para a igreja nem para pastor ladrão. Só que quando eu venho e permito que haja uma transformação na minha mente, sabe como eu começo a pensar? Eu tenho o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, e eu estou plantando em coisas eternas. A forma de pensar muda, você começa a viver um novo mundo, você começa a entender. Quando eu estou no mundo, como é que eu penso? Eu não preciso ir para a igreja e nem de pastor para ir para o céu. É o jeito que o mundo pensa. Mas aí eu entrego minha vida a Jesus e começa a minha mente transformar. E aí eu começo a pensar, sabe como? Eu sou igreja quando eu congrego. E se não precisasse de igreja, Deus não criaria ela. E nem criaria pastores, porque Deus não é trouxa. Você está entendendo? A Bíblia diz dessa forma, então eu penso como a Bíblia diz. Quando eu estou no mundo, como é que eu penso? Eu sou uma pessoa boa e eu vou para o céu por isso, porque eu sou uma pessoa boa. É assim ou não é? Os irmãos aí em cima me ouvem bem? Mas quando eu venho para a presença de Deus, acontece uma transformação na minha forma de pensar. Antes eu achava que eu era uma pessoa boa e ia para o céu. Agora eu estou na presença de Deus, Ele começa a transformar minha mente. E agora eu começo a pensar, sabe como? Eu não valho nada. E como alguém em um incêndio, eu preciso de um Salvador na minha vida. Quem precisa de um Salvador, levante a mão e dá glória a Deus. Quando eu estou lá fora, eu penso assim, ó: Deus é amor e não vai deixar ninguém sofrer no inferno. Mas quando eu venho para a presença de Deus e sofro uma metanoia, eu começo a pensar diferente. Eu começo a lembrar o seguinte: mas Deus também é justiça. E não é Ele que joga ninguém no inferno, é o homem que escolhe não segui-lo e carimba a sua sentença. Eu preciso ser transformado, mas para isso precisa tirar o velho e colocar o novo. Eu quero profetizar nessa noite que todo conceito velho vai cair por terra. Em nome de Jesus, o Senhor vai colocar na tua mente pensamentos do céu para a glória de Deus. Diga glória. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, uma afirmação. Você sabia que o diabo pensa como os homens pensam? Quem sabia disso? É por isso que a Bíblia diz que eu não posso pensar como o homem lá de fora. Por quê? Porque o homem lá de fora pensa como o diabo pensa. Quer que eu lhe prove? Mateus 16, 23. Quem falou isso foi Jesus. Ouça, quando você está na palavra, mas eu quero sua atenção. A Bíblia fala, vamos ler aqui versículo 1 de Romanos 12. Aliás, no finalzinho do versículo diz assim:
vocês precisam oferecer a Ele um culto racional. E logo depois ele diz assim: mas sejam transformados, não se conformem, mas sejam transformados. Eu já disse aqui uma vez que todo conformado nunca será transformado. Vamos repetir isso? Diga: todo conformado nunca será transformado. E ouça o que eu vou falar, querido. Deus te chamou não para ser conformado, Deus te chamou para ser transformado. Tem jovem aqui nessa igreja? Tem adolescente aqui? Tem pai de família, mãe de família? Tem? Homem, mulher? Ouça. Eu quero ver é você não ser conformado. Sabe por quê? Porque falar igual todo mundo, qualquer um fala. Dançar igual todo mundo faz. Pensar igual todo mundo pensa, é fácil. Eu quero ver é você sair do ordinário e ir para o extraordinário. Vai nos seus colegas de trabalho, todos eles falam aquela mesma linguagem, né? Falar igual eles é fácil. Eu quero ver se você consegue falar diferente deles. Esse é o desafio. Sabe por quê? Porque no mundo de hoje, ser conformado é mais fácil. Porque quem é transformado sofre no lombo. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Não sejam conformados. Sabe o que é conformado no original? É uma massinha de modelar que você pega, já viu aquela forminha, alguém já brincou? E você pega e encaixa na massinha e toma a forma que ela quer. Sabe o que o mundo está fazendo? Está tentando criar em nós a forma. Quer que a gente fale como ele fala, pense como ele pensa, age. A gente se torna igual, parecido. A Bíblia está dizendo: não seja igual, porque você tem o que eles não têm. Aleluia! Você recebeu o que eles não receberam. Você precisa ser diferente. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não sou melhor, mas eu sou diferente. Diga para o irmão do lado: eu não sou melhor, mas eu sou diferente. Quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos. Eu olhava para os adolescentes e eu via todos fazendo a mesma coisa. Eu dizia assim: eu não vou fazer a mesma coisa. Eu enfiava minha cara na Bíblia. Eu entrava no quarto, trancava e ficava horas em oração. Mesmo quando eu falhava e errava, porque eu não era perfeito, eu dizia: eu não posso ser ordinário. O que é ordinário? Se eu falar aqui: pastor, meu Deus, ordinário. Não, irmão, ordinário é aquele que vive o comum. Não era nem para ser um xingamento, né? Ordinário é o que vive o comum. Eu não queria viver o comum. Por quê? Porque todo mundo vive o comum. O crente foi chamado para viver o incomum. Aleluia. Só que para viver o incomum, você não pode se amoldar. E para eu não me amoldar, eu tenho que pensar de forma diferente. E aqui eu quero finalizar falando uma das coisas mais fortes que o Espírito Santo me ensinou sobre isso. Segundo a Bíblia, só tem um jeito do diabo destruir o povo de Deus. Segundo a Bíblia, só tem um jeito do diabo destruir você. Oséias 4:6. Bota aí, meu irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não é macumba. Estou fazendo macumba para mim. Macumba não toca em você, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Ah, pastor, eu sei como é que o diabo pode me destruir. Me denigrindo, falando mal de mim. Não consegue, porque a Bíblia diz que quem anda em integridade anda seguro. Se você anda na verdade, pode meter o pau. Uma hora a verdade vai prevalecer e todo mundo vai saber da verdade. E quem falou mal vai ficar com a cara envergonhada. Como é que o diabo pode destruir a gente? Está aí, ó. O meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. E conhecimento é onde? Olhe para mim, irmão. Sabe o que a Bíblia está dizendo?
A Bíblia está dizendo, só tem um jeito do diabo destruir você. Quando você não me conhece. E quando você não conhece as minhas promessas na sua vida. Porque quando você me conhece, quando ele vem te acusar, você diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, esse glória poderia ter sido melhor. Quando o diabo grita no teu ouvido, vai faltar, você diz: não vai, porque eu conheço, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o diabo grita no teu ouvido, você não pode enfrentar isso e vencer, você não tem força, você vai dizer: eu posso, porque eu conheço o que está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não serei destruído, porque eu conheço, a minha mente está encharcada da palavra. Eu conheço o que está escrito, eu confesso, eu profetizo, eu declaro e eu vivo. Amém? Quando a sua mente não recebe a palavra, e aqui eu vou falar o que eu disse que eu ia falar. Eu recebi uma revelação do Espírito Santo. Quem quer ouvir? Quem ora aqui pela sua mente? Quem ora aqui? Todo mundo, né, irmão? Não tem um crente, se não orar não é crente. Não tem um crente que o Senhor protege minha mente, né? Guarda minha mente. Todos os dias eu oro pela minha esposa e pelos meus filhos. Todos os dias. Todos os dias eu oro para Deus guardar a mente deles. O corpo, a alma, o espírito. Mas eu guardo a mente porque eu sei que o diabo vem na mente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você faz isso, é bom, eu também faço. Mas o Espírito Santo falou algo comigo. Orar pela tua mente é bom, é importante, protege, mas não transforma. Guarda isso. Você ora pela tua mente, é bom, protege ela, mas não transforma. A tua oração, ela não tem poder de transformar a tua mente. Ela apenas protege. E aqui vem o que Deus falou no meu coração, eu vou lhe provar. O Espírito Santo falou comigo. Quando você ora, o que você está fazendo? Você está jogando o que está dentro de você para quem? Para Deus. Então, quando você ora, sua mente não pode ser transformada porque você está jogando o que está na tua mente para Deus. Presta atenção, isso é muito importante. Pastor, não ouvi nada, dormi o culto todo. Acorda agora e ouve só isso. Depois você volta a dormir. Olhe para cá. Você sabe o que é que tem poder de transformar sua mente? Não é oração. É quando você senta e abre isso aqui. Quer que eu lhe prove? Porque quando você ora, você está jogando o que está dentro de você. Mas quando você lê isso aqui, Deus está jogando o que está dentro dele, dentro de você. Pegou? Foi o que o Espírito Santo me falou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aqui para nós, o que é que a gente faz menos? Orar ou ler a Bíblia? Ler a Bíblia. Porque a gente ora o tempo inteiro. Falei ontem aqui na oração de manhã que, apesar de orarmos o tempo inteiro, precisamos separar tempo para orar. Porque é muito fácil eu estar dirigindo e orando, é muito fácil eu estar lavando prato e orando. Mas um casamento, uma hora num relacionamento, quando é aquele momento de intimidade do casal, o casal para tudo para um se dedicar ao outro. Então não há como ter um relacionamento íntimo com Deus se você não parar, nem que seja alguns minutinhos, e dedicar somente ali para Deus. Só que ouça, irmão, por que é que orar é mais fácil? Por que é que a gente ora muito mais? Porque eu não preciso parar nada para orar. Eu posso continuar orando e fazendo coisas. Todavia, ninguém consegue estar fazendo outras coisas e parar para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia você tem que parar tudo. Tudo. E aí, por que é que o que pode nos destruir é a falta de conhecimento? Porque quando eu tenho conhecimento, significa que o que está dentro de Deus entrou na minha mente, está blindando a minha mente.
Quando eu leio a Bíblia, meus conceitos mudam, minhas ideias mudam e os meus resultados mudam. E eu finalizo dizendo para vocês que acontecem 3 coisas. Eu vou só citá-las, não vou explorar elas. Quando essa transformação, essa renovação que gera transformação acontece, você começa a tirar ideias velhas e colocar ideias novas, e você começa a mudar, e as pessoas começam a perceber que você está diferente, porque você é sacrifício vivo. Diga comigo, sacrifício vivo. Você sabe o que acontece quando você sofre uma metanoia? Uma mudança de mente? Você começa a fazer entregas sacrificiais. Por quê? Porque você vira ovelha. Tem ovelha aqui? Não. Quem não responder é bode. Tem ovelha aqui? Então olhe para mim. Eu vi um pastor dizendo o seguinte: se for numa entrevista de emprego e perguntar assim, qual animal você se compara, se fosse representar, que animal você diria? Ah, irmão, todo mundo ia dizer uma águia, né? Um leão. Pô, pelo amor de Deus, né? Você acha que alguém vai dizer assim, uma ovelha? Mas Jesus não chamou a gente de águia nem de leão, apesar da Bíblia dizer que nós temos essas características. Mas quando Jesus nos intitula e nos chama, Ele nos chama de ovelhas. Sabe por quê? Aí viu o pastor dizendo, porque o superpoder da ovelha é o poder de lealdade e de sacrifício. Alguém já tentou matar uma barata aqui? Hoje mesmo eu tentei matar uma. Você já viu como elas são? Pronto, um pernilongo, até um pernilongo, o bicho fica se esquivando, né? Todo animal, tem uma coisa que é um mecanismo de defesa. Quando ele sente que vai morrer, ele foge. A ovelha não. O único animal que não foge, ela não oferece resistência à ovelha. Se você for matar uma ovelha e você não tapar os olhos dela, você não consegue. Por quê? Porque ela é mansa, ela te olha com um olhar que você não consegue matar. Jesus, quando compara, a gente compara a ovelha, sabe por quê? Porque às vezes a gente no sacrifício está ali, mas está se entregando para Ele, para a glória dEle, para a presença dEle, para as coisas dEle. Quando você sofre uma metanoia, você começa a ser alguém que tem entrega sacrificial. A segunda coisa que ele diz, sacrifício santo e agradável a Deus. Quando você sofre uma metanoia, acontece em você uma santidade que agrada a Deus. E em último lugar, quando você sofre uma metanoia, uma mudança de pensamento, você vai experimentar a única coisa no universo que é boa, agradável e perfeita. Quem sabe o nome? Bota o 2 aí. A única coisa que é no universo, a única que é boa, agradável e perfeita, e não é tua mulher. Qual é a única coisa? Quem quer experimentar essa vontade de Deus? Ouça, Ezequiel, diga a eles que eu vos darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Coração, alma, mente, emoções. Vou deixar as emoções e a vontade. Vou falar só da primeira. Ezequiel, eu vos darei um novo jeito de pensar. Eu tirarei o pensamento de pedra, como o mundo pensa, como o diabo pensa, e colocarei um pensamento de carne. Carne ali é sensível. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje é o dia da cirurgia celestial. Labandacandará. Eu já estou vendo um anjo com bisturi na mão nessa noite. Mas a cirurgia que ele vai fazer não é só no teu corpo, é na tua mente.
O Senhor vai encher você de pensamentos do céu. Quem toma posse disso? Dê um aplauso ao Senhor e fica de pé nessa noite.